Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. A Deus toda glória, todo louvor, toda exaltação por essa grande oportunidade que Ele nos concede. Eu quero louvar a Deus por esse congresso, esse aniversário de 60 anos do Círculo de Oração Feminino Jardim de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Iranilde, que está trabalhando com as irmãs neste círculo de oração, e quero agradecer a Deus pela vida de todas as irmãs que têm colaborado para a realização desse trabalho. Agradeço também a Deus pela vida de todos os pastores, dirigentes de congregações, presbíteros, diáconos, auxiliares e coordenadores de departamentos que trabalham conosco, inclusive os missionários, que nos ajudam a fazer a obra de Deus nesse campo. Peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8. Quero saudar a primeira dama do município, senhora Paula, desejando a bênção de Deus na sua vida, na vida da sua família. E quero agradecer a Deus, principalmente, durante esse congresso, o Senhor tem se feito presente, por meio do seu Santo Espírito, alegrando os nossos corações, fortalecendo-nos, por meio de sua palavra. Aos Romanos, capítulo 8. É o texto que vamos ler agora. Quem encontrou pode dizer amém. Meus irmãos, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos é um dos capítulos mais ricos, mais completos sobre as obras do Espírito Santo no crente. Mas eu quero destacar só 2 versículos. Eu não quero passar do horário de ministração da palavra, mas gostaria que você prestasse muita atenção. Pastores, dirigentes, obreiros em geral, membros, e de uma forma especial, as irmãs do círculo de oração. Porque eu vou falar sobre o trabalho do Espírito Santo na oração. O trabalho do Espírito Santo na oração. Guiadas pelo Espírito Santo é o tema. E você pode acrescentar: guiadas pelo Espírito Santo na oração. Você pode repetir: guiadas pelo Espírito Santo na oração. Bem, esse é o tema do Congresso Feminino. Mas como nós não estamos falando somente ao público do sexo feminino, nós estamos falando a muitas pessoas, a muitos homens, a muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive pelo canal da igreja. Eu gostaria de considerar, de um modo geral, guiados pelo Espírito Santo, que é o tema geral do ano. Diga comigo: guiados pelo Espírito Santo na oração. Glória a Deus. Eu teria 2 formas de pregar aqui essa noite: citando muitos textos da Bíblia que eu sei memorizado, graças a Deus, alguns milhares,
e fazer um movimento que talvez muitos iriam gostar. E eu tenho outra maneira de pregar, outra metodologia de pregar, explicando esses 2 versículos com muito detalhes, para você nunca mais esquecer, para você entender o que significa as ações do Espírito Santo nos guiando como crentes que somos na oração, para você nunca mais esquecer. Você prefere a primeira ou a segunda? Você prefere a primeira forma ou a segunda? Eu já sei como é que eu vou falar, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Você prefere a primeira forma ou a segunda? Quem prefere a primeira? Levante a mão. Algumas pessoas. Quem prefere a segunda? Segundo método? A maioria. Tá certo. Eu vou ficar com a segunda. Aos Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu estou com a Bíblia corrigida. Poderia ser na atualizada, na Nova Almeida atualizada, ou na NTLH, qualquer uma, o sentido é o mesmo. Só muda a riqueza de detalhes. E da mesma maneira também o Espírito, diga comigo, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Eu vou dizer no plural, como está aqui na corrigida e também em várias versões. Diga, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vou continuar a leitura. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga comigo, gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Diga comigo, após mim, e é Ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Eu quero dar uma informação básica essa noite, antes de entrar no texto propriamente dito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo não é azeite. O Espírito Santo não é orvalho. O Espírito Santo não é uma vestimenta. Apesar de a Bíblia nos dizer que ele pode ser simbolizado com fogo, com água, com vento, com orvalho, com vestimenta, com azeite, com uma pomba. Ele pode ser simbolizado por estes elementos. Como é isso, pastor? Tem gente dizendo, eu pensava que o Espírito Santo é um fogo, eu pensava que o Espírito Santo é um vento. Não, ele pode ser simbolizado com estes elementos da natureza, mas a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Diga comigo, o Espírito Santo é uma
pessoa divina. Assim como o Pai é santo e o Filho é santo, o seu Espírito também é santo. Assim como o Pai é criador e o Filho é criador, o Espírito Santo também é criador. Assim como o Pai salva e o Filho salva, o Espírito Santo também salva. Assim como o Pai cura, o Filho cura, o Espírito Santo também cura. Assim como o Pai ouve as orações, o Filho ouve as orações, o Espírito Santo também ouve as orações. Assim como o Pai é restaurador, o Filho é restaurador, o Espírito Santo também é restaurador. A Bíblia diz em João 14, Jesus afirmou: nós viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus estava falando daqueles que Ele amam. Ele disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. E você está perguntando: como é que Deus mora em mim? Como é que Deus habita em mim? Deus habita nos crentes, salvos, regenerados, purificados, santificados, redimidos, selados pelo Espírito, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Quem entendeu, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 6,19. Aos Efésios capítulo 2, versículo 18. Esses textos dizem que eu sou morada de Deus, que você é morada de Deus, e porque somos morada de Deus, temos acesso a Ele. Ele habita em nós, Ele mora em nós, por causa da terceira pessoa da Santíssima Trindade que foi enviada. Essa pessoa divina, chamada Espírito Santo, foi enviado no dia de Pentecostes, para que todos tivessem certeza que era Ele mesmo, para que todos tivessem certeza que naquele dia o Pai estava cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, para que todos os judeus compreendessem, para que todos os gentios entendessem, para que os discípulos compreendessem que do dia de Pentecostes em diante, o povo de Deus na terra nunca mais seria o mesmo povo. O povo de Deus na terra não andaria mais sozinho. O povo de Deus na terra seria capacitado com uma força extraordinária. O povo de Deus na terra receberia poder para evangelizar. O povo de Deus na terra receberia poder para falar em outras línguas. O povo de Deus na terra receberia poder para falar de Jesus sem medo em qualquer lugar do planeta Terra. O povo de Deus na terra receberia poder para expulsar os demônios na autoridade do nome de Jesus. O povo de Deus na terra receberia a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, e teria o privilégio de andar com Deus.
E para que ninguém duvidasse, Deus deu 3 sinais. Diga comigo, 3 sinais. Em Atos 2. 3 sinais em Atos 2. Diga comigo, o som de vento. Diga bem forte, o som de vento. O som de um vento veemente e impetuoso. Quem já ouviu o som de um vento? Por exemplo, agora no inverno que acabou de passar aqui para nós, teve alguns dias que esse som foi ouvido forte aqui em Santo Inês, dando rajada, querendo derrubar árvores, e aqui e acolá derrubando alguns galpões, fazendo um barulho, som de vento. Quem sabe distinguir, quando está ouvindo um som de uma caixa de som é uma coisa, o som do barulho do trem quando vai passando é de um jeito, o som de um trovão é de outro jeito, mas o som de vento, ele tem uma característica própria. Quem sabe discernir? Quem sabe discernir? Todos, né? Praticamente todos. Som de vento. Qual foi o segundo sinal no dia de Pentecostes? Diga comigo, línguas de fogo. Mais uma vez, línguas de fogo. Línguas como o que de fogo? Isso, segundo sinal. O primeiro eles ouviram. O segundo eles viram. E o terceiro eles sentiram e falaram. Se reproduziu neles. Qual foi o terceiro sinal? Diga comigo, outras línguas ensinadas pelo Espírito Santo. Outras línguas ensinadas pelo Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo, pastor, e por que são chamadas de línguas estranhas? Estranhas ou desconhecidas? Desconhecidas por quem falava, mas eram conhecidas de 15 nações que estavam presentes em Jerusalém. É por isso que a Bíblia chama o Dr. Lucas, escritor, médico, historiador, diz que foram ouvidas o som de outras línguas. Outras línguas, porque aqueles 120 crentes tinham costume de falar em hebraico ou aramaico. Eles não falavam as línguas das nações que estavam presentes na festa do Pentecostes em Jerusalém. Por isso é que a Bíblia chama de outras línguas, línguas estranhas ou línguas desconhecidas. E a teologia bíblica, com base em 1 Coríntios 12, com base em todos os relatos do poder pentecostal, chama de glossolalia. Glossolalia ou glossolalia. O que significa isso? São línguas dadas pelo Espírito Santo. Não foram aprendidas na escola, não foram aprendidas em cursos de línguas ou idiomas, mas foram dadas pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos entenderam os 3 sinais? Todos entenderam os 3 sinais? Diga amém pelo entendimento. Bem, meus irmãos, para que ninguém tivesse dúvida, o Senhor é tão sábio, Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que Ele fez as pessoas ouvirem, fez as pessoas enxergarem, fez as pessoas sentirem no seu próprio ser e fez as pessoas falarem o que elas não sabiam.
mas elas entendiam que estavam adorando a Deus, glorificando a Deus em outras línguas. Quem entendeu até aqui diz amém. Naquele dia não ficou nenhuma dúvida para os apóstolos, não ficou nenhuma dúvida para os discípulos, não ficou nenhuma dúvida para os 120 que estavam no cenáculo, não ficou nenhuma dúvida para quem estava ouvindo. Algo extraordinário aconteceu. E o que foi que aconteceu? Foi a descida gloriosa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que desceu para capacitar a igreja. Aleluia! Mas eu tenho uma notícia extraordinária para você. Aquele fenômeno não foi só para aquele dia. Aquele fenômeno continuou acontecendo em Samaria, em Cesareia, em Éfeso, em Antioquia, em Atenas, em Colossos. Continuou acontecendo em toda a Ásia Menor, em todo o Oriente Médio. Continuou acontecendo inclusive em Roma. Continuou acontecendo atravessando toda a história, primeiro século, segundo século, até o quinto, no sexto, até o 10º, até o 15º, até o 20º século, até o século 20. E no século 20, o Eterno resolveu soprar com mais poder, com mais graça, tirando as cinzas do altar da sua igreja, e trouxe um avivamento tão poderoso na Rua Azusa em 1906, que de lá saíram Daniel Berg e Gunnar Vingre e chegaram no Brasil cheios da graça do Espírito, da unção do Espírito, e oraram no Brasil, e Jesus batizou com o Espírito Santo no Brasil. Já faz 113 anos e Jesus continua batizando com o Espírito Santo no Brasil. Jesus continua dando dons do Espírito Santo para a sua igreja no Brasil. Mas não é só no Brasil, irmãos, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Saiu uma estatística e o pregador da primeira noite falou sobre isso. Saiu uma estatística recente, e eu li isso no jornal Mensageiro da Paz, que não vai demorar muito, se completará no mundo 2 bilhões de pentecostais. 2 bilhões de pentecostais. Se Jesus demorar um pouquinho, vai acontecer. Sabe por quê? Porque tem muita gente lendo a Bíblia, passando a compreender a Bíblia, buscando o poder do Espírito Santo, e Deus continua derramando o seu poder, derramando a sua graça, derramando a sua unção, derramando a autoridade, derramando, sim, Ele continua derramando o seu poder, o poder do seu Espírito, porque Ele quer a igreja preparada, adestrada, capacitada e cheia do seu Espírito, até que Ele venha. Aleluia. Se você sente a presença de Deus aqui neste lugar, você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o Senhor. Com essa introdução, irmãos, e com essa primeira explicação, eu quero explicar o versículo 26. Da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu vou destacar 4 lições. 4 lições somente. A primeira lição, diga comigo: o Espírito Santo me auxilia, me ajuda nas minhas fraquezas. Tem algum crente aqui que nunca se sentiu fraco? Levante a mão. Eu quero conhecer o primeiro. Não veio para o culto, né? Todos os crentes, em algum momento, sentem fraqueza.
espiritual. Todos os crentes, todos os pastores, todos os missionários, todos os pregadores sentem fraqueza. Toda dirigente de círculo de oração, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, todo cantor, todo teólogo, todo pregador, todo ganhador de almas, todo intercessor sente fraqueza. O problema é quando você sente mais fraqueza do que força. O problema é quando você deixa a fraqueza tomar conta, viu, irmão? Aí não se congrega mais, aí não louva mais a Deus, aí não quer mais ler a Bíblia, aí não quer mais participar do vocal, aí a irmã não quer mais ir para o círculo de oração, aí não quer mais contribuir com a obra de Deus, aí não quer mais ganhar almas, não quer mais evangelizar, porque a fraqueza está maior do que a força. Não deixe a fraqueza tomar conta de você. Você não precisa deixar que a fraqueza tome conta. Sabe por quê? O companheiro divino, Espírito Santo, nos auxilia em nossa fraqueza. Quem disse foi Paulo. Escreveu debaixo da unção do Espírito Santo que Ele nos ajuda. Se a Bíblia diz que Ele me ajuda na minha fraqueza, eu tenho que acreditar. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, então eu tenho que entender que na hora que eu estou fraco, eu tenho que pedir ajuda. Na hora que eu me sinto fraco, eu tenho que orar. Na hora que eu me sinto fraco, eu tenho que pedir força. Na hora que eu me sinto fraco, eu tenho que olhar para Jesus. Na hora que eu me sinto fraco, eu tenho que louvar a Deus com um hino. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que me congregar, eu tenho que pedir ajuda, e eu tenho que orar, e o Espírito Santo vai me ajudar, e vai me fortalecer. Você quer pregar junto comigo? Olhe para as 3 pessoas mais próximas de você, e diga para ela: o Espírito Santo te ajuda na tua fraqueza. O Espírito Santo te ajuda na tua fraqueza. Mas diga mesmo olhando nos olhos. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo fraca, o Consolador Espírito Santo te ajuda na tua fraqueza. O companheiro Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o Paráclito de Deus, o Paráclito de Deus, o Paráclito de Deus, o Paráclito de Deus me ajuda e te ajuda. Eu quero pedir por 1 minuto que você feche os olhos, curva a sua cabeça, converse com o Espírito Santo e diga para Ele agora: Senhor Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, eu te agradeço, porque a tua palavra está me dizendo que o Senhor me ajuda nas minhas fraquezas, que o Senhor me auxilia nas minhas fraquezas, que o Senhor me auxilia. Mas diga isso mesmo, pode orar, pode dizer isso com fé, pode dizer isso com quebrantamento, pode agradecer, pode glorificar, pode adorar, pode exaltar, porque nesta noite o Senhor te trouxe aqui. Continue orando, continue orando. E eu quero repreender o espírito de inquietação, porque tem alguns crentes que não conseguem fechar os olhos na hora do culto. Espírito de inquietação, eu te repreendo em nome de Jesus. Feche os olhos.
Se concentre com o trono da graça de Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo estará fortalecendo, multiplicando as tuas forças, te dando um novo vigor, te dando energia para prosseguir na vida. Mais meio minuto, diga ao Espírito Santo: eu conto com a tua ajuda, querido Espírito Santo. Eu conto com a tua ajuda, querido Espírito Santo. Eu conto com a tua ajuda, querido Espírito Santo. Eu conto com a tua ajuda na minha caminhada, querido Espírito Santo. Eu conto com a tua ajuda nessa caminhada, querido Espírito Santo. Aleluia. Sabe que hora Ele quer te fortalecer? Agora. Sabe que dia Ele quer te fortalecer? Hoje. Sabe em que culto Ele quer te dar novas forças? Nesse culto, hoje. No encerramento desse congresso, hoje, agora. Em nome de Jesus, receba novas forças, novo vigor, nova força, novo vigor. Receba renovação do Espírito Santo, renovação do Espírito de Deus. Vamos para a segunda lição do texto. Diga comigo: o Espírito Santo. Diga bem forte: o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por mim, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, me escutem aqui, olhe para mim um minuto. Você tem dois intercessores. Nós temos dois intercessores. Olhe que privilégio. O primeiro intercessor está no céu. O nome dele é Jesus. Ele está glorificado ao lado do Pai Todo-Poderoso. A carta aos Hebreus diz que Ele vive para interceder por nós. 1 de João capítulo 2 diz que Ele está lá intercedendo por nós. Eu tenho dois intercessores. Um está no céu, o nome dele é Jesus. O segundo intercessor está na terra, o nome dele é Espírito Santo. Aleluia. Jesus intercede por nós no céu, ao lado do trono do Pai. O Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, dentro de nós. Oh, privilégio, ter morando dentro de mim a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, que intercede por mim segundo a vontade de Deus. Pastor, e o que significa gemidos inexprimíveis? Gemidos que não são expressos, que não são exprimíveis, gemidos que não se pode ouvir, que não se pode ouvir por voz humana.
Pastor, e como é que ele se comunica com o Pai? Você deve estar lembrado que a Trindade Santa é um mistério. A Trindade Santa é uma comunhão eterna. Nunca houve um tempo em que não existissem as três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um, Deus é único, mas é três pessoas. Deus é um, mas é três pessoas. A personalidade é plural, mas a divindade é única. É um único ser em três pessoas divinas. Então, até com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo dentro de nós, o Pai compreende, o Pai sabe o que é, o Pai entende. Não tem palavras, mas o Pai entende. Não é em português, mas o Pai entende. Pode não ser em inglês, mas o Pai entende. Não tem palavras humanas, mas o Pai entende. Não está escrito, mas o Pai entende. Não tem um código humano, mas o Pai entende, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Que privilégio ter dentro de nós o Espírito Santo intercedendo por nós segundo a vontade do Pai. Está escrito aqui que segundo Deus, segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Eu não tenho tempo de dizer tudo que eu aprendi aqui desses dois versículos. Mas sabe uma coisa interessante, que enquanto Ele intercede por nós, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós com gemidos. Quando você não tem palavras, quando você não sabe o que dizer, quando você não entende tudo o que está acontecendo, quando você não sabe por que aconteceu aquela tragédia, por que aconteceu aquele problema, por que veio aquela enfermidade no seu corpo, no corpo do seu ente querido, do seu filho ou da sua filha, do seu esposo ou da sua esposa, você não sabe por quê, você não sabe como, e você vai orar e não tem o que orar. Aliás, você tem o que orar, mas não sabe pedir como convém. Quando você não sabe, quando você não compreende, quando você não entende, e você apenas geme. Sabe o que significa esse gemido? Junto com o teu gemido, o Espírito Santo também está gemendo com gemidos inexprimíveis. Pastor, quer dizer que o Espírito Santo ora junto comigo, em parceria comigo? Você começou a entender agora. Esse círculo de oração só pode completar hoje 60 anos, porque tem um intercessor divino. Se fosse só a irmã Selomite, só a irmã Nazaré Muniz, só a irmã Maria Leonarda, se fosse só a irmã Rosa, só a irmã Deusa, só a Iranilde, só a irmã Maria José, só estas irmãs orando, se fosse só a dirigente, só o pastor orando sozinho, já teriam desistido, não teriam chegado até aqui, não haveria esse congresso, não haveria círculo de oração toda semana. Mas acredite, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Existe um intercessor divino orando junto com este jardim de Deus. Aleluia. Existe um intercessor divino, existe uma parceria. Quando você geme, guiado pelo Espírito, e faltam palavras, falta vocabulário,
falta um esboço de oração, falta uma enumeração lógica. Não se preocupe, porque tem alguém que sabe tudo e está do teu lado. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele compreende tudo. E na hora que Ele geme com gemidos inexprimíveis que sobem junto com os teus gemidos, o Pai decodifica, o Pai interpreta, o Pai recebe, o Pai responde, o Pai faz milagres, o Pai responde, e Ele está pronto para fazer isso continuamente, porque Ele ama você. Quem está entendendo diz amém. Terceira lição: o Espírito Santo, diga após mim, o Espírito Santo me ensina a orar de maneira correta, porque está escrito aqui que nós não sabemos orar como convém. Quem é que ensina? É o Espírito Santo, o maior dos mestres na atualidade. Jesus foi o mestre dos mestres enquanto esteve aqui, mas Ele disse: eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina a orar de modo correto. Uma vez eu ouvi um irmão que ele não tinha um conhecimento básico das Escrituras, e quando ele ia orar, ele orava dizendo: Pai Abraão, eu estou aqui. Aí aqui e acolá ele variava um pouquinho e orava para Isaac, Jacó, botava o nome de algum profeta pelo meio. E um certo dia eu tive que dizer-lhe: meu amado irmão, não é assim. Jesus disse que nós devemos orar somente ao Pai. A Bíblia ensina que devemos orar somente ao Pai, em nome de Jesus. Essa expressão Pai Abraão está lá em Lucas 16, mas foi o rico que estava fazendo um clamor para ver se Abraão mandava alguém colocar um pouquinho de água em sua língua, porque ele estava ardendo no Sheol, no Hades, que em português se conhece por inferno, e por isso ele estava dizendo Pai Abraão. Mas a oração do cristão, a oração do servo de Deus é dirigida ao Pai, em nome de Jesus. Claro, mas essa lição qualquer um pode ensinar. Mas pense comigo, tem momentos que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, primeiro, nos ajuda em nossas fraquezas, segundo, intercede por nós, e terceiro, nos ensina a orar de maneira correta. Pastor, e como é esse orar de maneira correta? Irmãos, só sabe quem escuta o Espírito Santo e obedece. Quem ouve o Espírito Santo e obedece. Deixa eu dar um testemunho da minha vida mesmo. Antes de vir para cá, para Santa Inês, uma noite em São Luís, nossa casa lá é na cidade operária, Jardim América. Deus me incomodou, fez eu sair do meu quarto, fui para uma sala que havia na nossa casa, que existe na nossa casa lá, e essa sala estava desocupada, claro. As meninas estavam lá, as três, lá no seu quarto, porta fechada. E eu achava que eu ia orar meia hora. Mas, quando eu orei meia hora, veio o ímpeto para continuar orando. E eu não sabia ainda qual era bem o objetivo daquela oração naquela noite. Mas eu obedeci. Eu obedeci. E continuei orando. Quando eu cansava de orar de joelhos, eu orava sentado. Quando eu cansava de orar sentado, eu orava em pé. Quando eu cansava de orar dessas três formas, eu orava caminhando dentro da sala.
Eu não sabia o que estava acontecendo. De repente o Espírito Santo me direcionou e trouxe a imagem do meu irmão, um irmão desviado. Ele é o terceiro da nossa família, eu sou o mais velho. A Raioneide, que está sentada bem ali, é a segunda. E esse outro nosso irmão é o terceiro. Eu só sabia que ele estava no interior do estado, cuidando de uma terra do meu pai, lá na região de Nunes Freire, para colar. Só sabia que ele estava para lá, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Nem minha mãe sabia. A gente não tinha ideia do tamanho do problema que havia ocorrido e estava acontecendo naquela noite. O Espírito Santo, do mesmo modo que me incomodou a orar intensamente pelo meu irmão, sem eu saber do que se tratava, incomodou também a minha mãe e não a deixou dormir, de sorte que ela passou a noite orando por ele, ainda que cochilasse um pouquinho aqui e acolá, mas não dormia. Na hora que abriu os olhos, orando por ele. Na hora que queria ser tomada pelo sono, voltava a interceder. E da mesma forma, assim eu fiz até o raiar do dia, orando, eu e a minha mãe. Eu não sabia que a minha mãe estava orando, e ela não sabia que eu estava orando. E nós dois não sabíamos do que acontecia com o meu irmão naquela noite. Mas eu obedeci. Lá pelas 9 da manhã nós ficamos sabendo do grande livramento que Deus deu ao meu irmão. Livramento de morte. Uma pessoa que o confundiu com um certo negócio, foi avisado que teria sido meu irmão que havia feito lá causado um certo problema, e foi até onde meu irmão estava, armado com arma de fogo, e meu irmão teve que correr por dentro dos matos, sem saber exatamente para onde estava indo, simplesmente correndo e ouvindo aqui os dois atrás, cada um com uma arma de fogo. E de vez em quando meu irmão se escondia e ouvia eles comentando, dizia: passou aqui, ó, esse mato aqui está quebrado, é por aqui, é por aqui. Depois que nós encontramos o nosso irmão, meu irmão, sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse para minha mãe? Eu não sei o que era, mas para onde eu me virava, tinha uma luz na minha frente, me guiando, uma luz. Eu corria, vinha para cá, a luz, e eu acompanhava a luz, e eu acompanhava a luz, e eu acompanhava a luz. Para todo lado que eu me virava, a luz estava na minha frente. Você está entendendo o que é orar no Espírito? Você está entendendo o que é orar guiado pelo Espírito Santo? Meu irmão não morreu. Deus o livrou naquela noite, porque a mãe dele e um de seus irmãos estava diante do trono dizendo: Senhor, guarda ele. Senhor, guarda ele. Senhor, não sei o que está acontecendo. Senhor, olha para ele. Senhor, olha para ele. Senhor, olha para ele. Quem entendeu sinceramente diz amém. Vou para a quarta lição, já estou quase terminando. Diga comigo: o Espírito Santo intenciona o melhor para nós, o melhor para mim. É isso que o texto diz. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Diga comigo: intenção do Espírito. A intenção do Espírito
Mas diga como quem já jantou. A intenção do Espírito, o plano do Espírito, a ideia do Espírito, o pensamento do Espírito Santo é o melhor para mim, para nós, para a igreja, para o povo de Deus. Quem está entendendo diz amém. Você entendeu as 4 lições? Vou repetir. Primeira lição: o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Segunda lição: o Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade de Deus, com gemidos inexprimíveis. Terceira lição: o Espírito Santo nos ensina a orar de modo correto. Então esse modo correto não está escrito em lugar nenhum. Esse modo correto não quer dizer que tem que ser 2 horas de joelho. Esse modo correto não quer dizer que ser em pé, ou cantando hinos da harpa cristã, ou tantos hinos, ou tantos corinhos, ou tantos hinos avulsos. Não, depende. Depende do dia, depende da hora, depende da circunstância, e depende de como o Espírito Santo vai orientar você, porque Ele é o nosso intercessor. Você tem um intercessor no céu, que intercede por ti ao lado do trono de Deus, e você tem outro intercessor aqui na terra, morando dentro de você. Sabe qual é a 4ª lição? A intenção do Espírito Santo é a melhor. A intenção do Espírito Santo é a melhor. A intenção do Espírito Santo é a melhor. Eu tenho mais um testemunho para você. Primeiro eu gostaria que você dissesse assim: eu estou sentado dentro de um milagre. Entenderam? Pastor, mas eu estou em pé. Então eu estou em pé dentro de um milagre. Vocês aqui estão em pé dentro de um milagre. Alguns estão em pé ali à porta, as janelas. Alguns estão em pé, outros estão sentados. Mas você está aqui dentro de um milagre. Irmãos, nós compramos esse terreno em 2012. Você sabe disso. Aí fizemos aquela festa de alimentação, com cada área com uma barraca. Depois veio o culto de ação de graças, quando nós terminamos de pagar. Estão lembrados? Quando terminamos de pagar o primeiro terreno, aí um grande culto de ação de graças. Aí nós fizemos uma oração assim de mãos dadas, aí umas 3 horas da tarde, por ali assim. Era mais ou menos naquele trecho ali, daqui assim para ali. Não tinha nenhuma casa pastoral, não tinha um tijolo ainda assentado aqui, muito mato, muitas mangueiras, pé de tucum, espinhos. Isso. 2012. Depois, 2013, o culto de ação de graças. Depois, em 2014, o lançamento da pedra inicial. Eu gosto de dizer pedra inicial, porque pedra fundamental, biblicamente, é só Jesus, né? Então, pedra inicial da construção foi lançada. Aí, irmãos, de 2014 a 2017, ô dificuldade. Pagamos o primeiro projeto, terminamos de pagar, não deu certo. A arquiteta foi embora para Curitiba. Veio o segundo projeto, o engenheiro errou. Cadê o irmão Augusto? Irmão Augusto, levante a mão aí. Está bem ali, bem em pé aqui, quase na minha frente. Ele sabe disso. Era uma pessoa boa, que tinha morado aqui em Santo Inês, um engenheiro bom. Mas ele nunca entendeu o que a gente queria fazer aqui. A gente falava uma linguagem, ele entendia outra. E não deu certo o projeto. E já estava pago. Mas não deu certo. Aí chamamos um engenheiro, outro engenheiro de São Luís, filho de um amigo meu, pastor.
Aí tentamos explicar para ele o que a gente queria, ele fez também. Não deu certo. Já estava no... Quantos projetos? 3 projetos. Aí eu ouvi um pastor dizendo: não conte comigo, eu não me vejo nesse negócio aí. Tá bom. Aí vi um outro dizendo: eu ainda não sei o que o senhor quer. O senhor já falou tanto isso aí, mas eu não entendi, não sei, não conte comigo. Tá bom. Aí um obreiro disse: o pastor Raifran vai correr de Santa Inês. Ele inventou esse negócio desse templo aí, que a gente não sabe o que é, e ele vai embora, ou então ele vai passar uma grande vergonha. Eu ouvi essas coisas. Olha para o caixa da igreja, quase zero. Graças a Deus que já tinham pago os 2 terrenos, o primeiro, o segundo e um terceiro para ali, que nós compramos um pequeno lote ali, mais 2 lotes, estava pago, mas não tinha dinheiro para fazer o negócio andar. E o tempo passando. Se você chegasse aqui no final, até o final de 2016, está bem o irmão Augusto, que sabe que nós conversamos tantas vezes. Teve uma vez que até o irmão Augusto disse assim: pastor, acho que eu não venho mais aqui não. Não foi, irmão Augusto? Olha, ele está confirmando ali. Eu acho que eu não venho mais aqui não. 2016, irmãs. 2016, meus irmãos, aqui só era mato. O mato já tinha limpado uma vez, mas aí o mato... 2016 aqui, ó, mato. Graças a Deus que nesse período o irmão Augusto, com uma equipe de irmãos, levantaram os muros, botaram coluna e ferro, e os muros ficaram bons, graças a Deus. Mas 2016 e nada. Quantos projetos feitos? 3, todos 3 errados. Tem um monte de gente que não sabe disso, mas eu estou aproveitando para fazer você saber. Estou pregando, mas eu estou dando um testemunho também, contando a história para você entender. Tem tudo a ver com o texto bíblico. Tem tudo a ver, e você tem que saber disso aqui, porque você precisa conhecer a história da sua igreja e do seu pastor. 2016, sem dinheiro, sem projeto, sem definição, com medo, ouvindo alguns pastores dizendo: não dá certo. E outras críticas que não vale a pena eu falar aqui. Não vou falar. Aí eu deixei todo mundo dormir. Eu passei mais ou menos uns 15 dias angustiado. Senhor, eu faço ou não faço? Tu quer esse negócio mesmo ou não quer? Tu já quer que eu vá me embora daqui? Se o senhor quiser, amanhã mesmo eu ligo para a convenção. Vou pedir aí um outro lugar para ir. Mas tu sabe para que foi que eu vim para cá. Tu sabe. 15 dias de angústia, irmãos. E parece que nesse período o diabo sabia que eu estava angustiado. Parece não, ele sabia mesmo. Ele sabia que eu estava angustiado e aproveitou para mandar vários carnais, fazer suas críticas mais pesadas e me trazer desânimo por cima de desânimo. Mas naquela noite que eu tirei para orar, eu li esse texto. Parece que eu anotei a data aqui na Bíblia. Não, não está aqui. Está em outra Bíblia. É a Bíblia de anotações. Mas esse texto, o Senhor falou comigo nesse texto. Eu li esse texto e disse: então, Senhor, me ajuda e me ensina a orar como o Senhor quer. Como é que o Senhor quer? Eu fiz um propósito de orar 21 dias. Só eu e Deus sabendo. Ninguém mais.
21 dias. Quantas vezes por dia, pastor? Quantas vezes der certo? Podia ser só uma, mas podia ser 10. Quantas horas por dia? Sem marcar horário. Podia ser 10 minutos intensamente, mas podia ser 2 horas. No final dos 21 dias, quando estava chegando ao 21º dia, eu sonhei. Apareceu um membro da mesa diretora da SEADEMA no meu sonho. E sabe o que ele disse? Pastor Raifran, falou assim, forte. Parece que estava brigando comigo. Pastor Raifran, a casa que o senhor vai fazer para Deus aqui em Santa Inês. E eu estava por aqui assim, parece que a reunião era por aqui assim. E ele chegou e vinha e apontou para mim e disse: a casa que você vai construir para Deus aqui em Santa Inês tem que ser uma casa grande. Tem que ser uma casa para 6.500 pessoas sentadas no mínimo. Virou as costas e disse: já vou. E eu só lembro que ele saía nessa direção aqui, aí voltava de novo. Ele estava de paletó e gravata. Aí chegou bem pertinho de mim, como eu estou aqui perto do pastor Clodoaldo, e apontou assim: o senhor entendeu? Você entendeu? Não faça uma casa pequena. A casa tem que ser grande. A casa é para Deus. No mínimo 6.500 pessoas sentadas. Pai do Senhor, já vou. Sumiu. Depois que ele falou isso, no outro dia, o desenho da casa estava na minha cabeça. O desenho da casa estava na minha cabeça. Veio tudo. Entendi tudo. Tudo. Entendi tudo. Aí o irmão Fernando do Ipiranga ofereceu um arquiteto, professor da Universidade Federal de Teresina. Eu digo: manda ele vir. Aí ele veio. Aqui estava cheio de mato. Chamei o irmão Augusto. Chamei alguns pastores, pastor Valbervan, pastor Josélio, José. Chamei uma turma boa aí. Quase todos. Vamos ouvir aqui esse homem. Sabe onde nós sentamos? Bem ali onde está a congregação aqui, aqui o ponto de pregação aqui na frente, fonte transbordante. Sentamos ali. Ele disse: o que o senhor quer, pastor? Eu disse: uma casa grande. Como é que o senhor quer? Assim, assim, assim. Fui dizendo, e ele foi riscando: é assim. Eu disse: não. Fez o segundo: é assim. Eu disse: não. Mas o senhor não disse? Foi, eu falei assim, assim, assim. Lá pela 4ª vez, aí eu disse: é assim. É assim. Ele disse: pois agora eu vou medir. Passou a tarde aqui medindo. Aí nesse tempo já tinha a primeira casa ali levantada. Estava lá o pastor Moisés morando lá. Nós almoçamos ali com o pastor Moisés. Moisés, Deus é bom, Moisés Alves. Ali nós conversamos. Alguns dias depois ele mandou o projeto. Mas ele estava preocupado. Ele disse: pastor, a casa é grande demais para o tamanho do terreno. Aí ele fez até uma ilustração. Eu disse: não importa. Futuramente a igreja vai comprar tudo aqui ao redor. Não importa. Faça a casa, faça o projeto. Vamos fazer a casa. Depois Deus vai dar condições à igreja. As pessoas vão oferecer os terrenos aqui do lado e nós vamos comprando de um por um. E se Deus quiser, a igreja vai tomar conta de muitos terrenos aqui do lado. Aí ele disse: então eu vou fazer. Pode fazer. Pagamos.
2016 que eu estou falando, né? 2017 começou a terraplanagem, terminou em outubro de 2018. Fizemos um culto aqui dentro, com o trio elétrico Macedônia, por aqui assim o trio ficou, no mês de outubro de 2018. No dia 30 de janeiro de 2019, estávamos cavando o primeiro buraco para colocar as primeiras colunas. Logo depois veio a pandemia, mas a campanha das colunas continuou. Compramos as 54 colunas, cada uma custando R$7.000. E toda vez que eu queria achar que o negócio ia parar, aí Deus usava alguém lá dentro de casa, que dava assim um grito no meu ouvido: que negócio é esse? Tu já quer desanimar? Que negócio é esse? Foi Deus que mandou, foi? Eu disse, foi. Pois então Ele vai mandar o recurso. Vocês já entenderam, né? Já entenderam? E agora você está aqui dentro de um milagre. Uma casa coberta. Uma casa coberta. Fruto de oração. Fruto de milagre. Fruto de intervenção divina. Fruto de ouvir a voz de Deus. Fruto da fé. Fruto da oração do círculo de oração Jardim de Deus. Deus usou o nosso irmão lá da Coab, e ele disse que a gente tinha que jejuar um dia, sair do círculo de oração no Templo Central e vir para cá e orar, estender as mãos e profetizar a bênção de Deus, que Deus ia encher de casa essa região aqui. Nesse tempo não tinha o posto Linhares, não tinha o posto Prêmio, não tinha esses prédios que tem para ali, não tinha algumas indústrias que já estão construídas ali, não tinha. Nós saímos lá do Templo Central com os pastores, todos os pastores, com o círculo de oração, vários irmãos que foram convidados, viemos para cá, oramos, cantamos, profetizamos os milagres de Deus, e Deus começou a mandar os recursos, e até hoje Ele está mandando, até hoje Ele está mandando, até hoje Ele está mandando para a glória do Seu nome. Fique de pé, diga comigo: o Espírito Santo, diga bem forte: o Espírito Santo me ajuda, me auxilia nas minhas fraquezas. Diga comigo: o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Terceiro, diga comigo: o Espírito Santo me ensina a orar de modo correto. E em quarto e último lugar, de acordo com o texto, diga comigo: o Espírito Santo tem a melhor intenção para a minha vida. Irmão, só isso já seria motivo de você adorar a Deus, glorificar a Deus, porque o Pai conhece a intenção do Espírito. O Pai conhece a intenção do Espírito. O Pai conhece a intenção do Espírito, e a intenção do Espírito é a melhor para você. A intenção do Espírito é a melhor para a igreja. A intenção do Espírito Santo é a melhor para a sua vida. A intenção do Espírito Santo é a melhor para nós. O Espírito Santo veio para nos fortalecer como igreja. E Ele vai continuar com essa igreja, caminhando com essa igreja, dirigindo esta igreja, instruindo esta igreja, guiando esta igreja. Deus ainda tem muitas conquistas para essa igreja. Deus ainda vai levantar muitos missionários daqui. Deus ainda vai preparar muitas pessoas para pregar a sua palavra em diversos lugares do Maranhão, do Brasil e do mundo. Nós estamos em um culto de agradecimento a Deus por 60 anos do círculo de oração. Mas eu quero convidar você para se preparar
para a grande festa dos 85 anos. Na última semana de dezembro, depois do Natal, quando terminar o Natal, dia 25, aí do dia 26 até o 30 ou 31 é só festa. Aqui. Pode comemorar o Natal onde você quiser, desde que no dia 26 você esteja aqui, que é o dia do aniversário da igreja. Pode viajar, pode andar por aí e tal, mas no dia 26 o negócio é aqui. No dia 26 essa galeria aí já é para estar pronta, e já vai ter muita gente sentado aí glorificando a Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Quem vai orar para que isso aconteça, diga glória a Deus. Deixa eu perguntar mais uma vez: você entendeu o que o Espírito Santo faz por nós na oração? Tem algumas irmãs e irmãos perguntando assim: pastor, mas ele faz isso comigo? Ele faz isso comigo? Ele faz isso comigo? Faz ou não faz, irmãos? Faz. Pastor, mas eu não tenho nenhum cargo. Não tem problema. Eu não entendo desse tanto aí. Não tem problema. É Ele que faz. É Ele que faz. Pastor, o senhor disse que Ele ajuda na fraqueza, mas o problema é que eu sou fraco demais. Sabe o que o Senhor diz para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. 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 A minha graça é o bastante. A minha graça é o bastante. A minha graça é o bastante, diz o Senhor. Aleluia! Seja cheio da graça de Deus. Ande debaixo da graça de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber que o Espírito Santo vai fazer isso por mim? Viva em santidade. Só isso. Seja fiel ao Senhor. Viva em santidade. Vença o pecado. Vença as tentações. Vença o mundo. Seja fortalecido no poder do Espírito para vencer o diabo. Vença o pecado no poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo vai guiar você na oração. Vai guiar você na oração. Vai guiar você no dia a dia. Vai guiar você na família. Vai guiar você no trabalho. Vai guiar você na faculdade. Vai guiar você nos teus estudos. Vai guiar você no casamento. Vai guiar você na tua profissão. Vai guiar você no teu comércio. Vai guiar você na tua vida de louvor, de adoração. Vai guiar você. Só quem deseja a direção do Espírito, levante a sua mão. Adore a Deus por um instante. Agradeça a Deus por um instante, porque o Espírito Santo quer guiar você. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O vocal geral vai encerrar ainda com louvor, não é isso? As irmãs já vão se preparando. Glória a Deus. Mas adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui.
teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Eu quero fazer uma oração com você. Levante uma de suas mãos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento a tua igreja que ouviu esta mensagem aqui essa noite, e eu peço no nome de Jesus que o Senhor grave em cada mente, que o Senhor grave em cada coração, que o Senhor não deixe os teus filhos esquecerem dessas instruções bíblicas, e que o Senhor continue guiando o teu povo, que o Senhor continue guiando este círculo de oração, que o Senhor continue guiando a tua igreja em Santa Inês, que o Senhor continue guiando o ministério, que o Senhor continue guiando os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes e as crianças, que o Senhor continue salvando, que o Senhor continue curando, que o Senhor continue batizando com o Espírito Santo, que o Senhor continue reconciliando, renovando, alegrando, fortalecendo, trazendo o poder do teu Espírito ao teu povo, para que esta igreja possa ganhar esta cidade para ti, Senhor, para a tua glória e para o louvor do teu nome. Tudo te rogamos, Pai querido, e em nome de Jesus, por fé, nós te agradecemos. Amém, amém. Continue adorando o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus.